ensinar é que eu bebi um bocado e você também. E como você fala demais, não tô entendendo nada. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Te ensinar é que eu bebi um bocado e você também. E como você fala demais, não tô entendendo nada. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Por favor. Bem, eu sou o João Mantuano, esse é Chico Chico, essa é uma composição minha chamada Não Tô Entendendo Nada, que a gente gravou agora com a banda 13.7 que nós temos. E é isso, vai sair um single para vocês. O Câmara Ligada, o programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Gerar impacto social em áreas como educação, saúde e tecnologia está sendo uma das principais vontades de quem deseja empreender no Brasil. Os negócios trazem desenvolvimento para a sociedade, melhores condições de vida para a população e podem ser lucrativos. Empreendedorismo social é o tema do Câmara Ligada de hoje. Por trás dessa definição está a ideia de que, obtendo lucro, é possível atrair mais investidores, pagar melhor os funcionários e impactar com mais força áreas com grandes necessidades. E é preciso ser inovador. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, de cada 3 jovens, 2 querem ser empreendedores. Para participar dessa conversa, estão aqui comigo hoje Ricardo Podval, diretor executivo da Cívico, um espaço compartilhado para negócios de impacto social em São Paulo. E o Hamilton Henrique, empreendedor e fundador do projeto Saladorama, um negócio de impacto social com foco em alimentação saudável. No palco a gente recebe os cantores Chico Chico e João Mantuano. Vamos conhecer mais sobre eles na reportagem. Amigos desde o colégio, os cantores e compositores Chico Chico e João Mantuano são expoentes da nova cena musical carioca. Eles chegam no Câmara Ligada com violões e uma coleção de músicas autorais que traduzem a forma como enxergam o mundo. Chico e João podem ser rock, samba, folk, blues, frevo, forró, baião e tudo mais que for musicalmente instigante. Pois é, amigo, eu vou contigo. Eu sou sentimental. Chico Chico é marcado pela voz rasgada, herdada da mãe, Cássia Eller. Em 2015, lançou o elogiado disco 2-0 Vargem Alta. Instantaneamente eu percebi, eu sou o maior espelho do mundo. João Mantuano é influenciado por Luiz Melodia, Jardim Macalé e Itamar Assunção. Atualmente, os dois fazem parte do grupo 13.7, que está lançando o primeiro single e clipe da música Medo. Eu tenho medo, eu tenho medo,
Muito bem, que prazer ter vocês aqui hoje. Eu quero saber o seguinte, para a gente começar no clima do programa, que é negócios, lançamento de disco, show, parcerias, quais são as metas de vocês para esse ano? Então, a gente, como eu disse aí, a gente acabou de gravar e lançar esse primeiro single, que na verdade é o primeiro trabalho concreto dessa banda, sabe? A gente está junto já há 2 anos e pouco, e conseguimos nos organizar agora para fazer essa primeira gravação e pretendemos sair desse ano com um disco, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Mas esse é o plano. A gente acha que todo empreendedor, todo artista é um pouco empreendedor, né, Raila? Exatamente. Meninos, e voltando a falar Não, um é pouquinho... muito, né? A gente vende o nosso produto, né? Nossas ideias, é isso. A gente quer viver, é isso mesmo. Exatamente. E nas composições de vocês, o que não pode faltar também, assim? Como assim? Quando vocês compõem, o que não pode faltar na música de vocês? Que elemento tem que ter? Que sensação tem vocês ter querem alguma provocar? Coisa, ou é uma coisa mais livre? É uma coisa, assim, composição é uma coisa muito ampla, muito aberta e livre, né? Na verdade, a composição precisa de liberdade. E então é bom você não é que seja bom, é que você tenha a escolha de usar isso ou não, de ter um foco tal, de alguma coisa que não pode faltar na sua música, e alguma coisa ou coisas que faltam no mundo inteiro, não sei. Mas é livre, assim, não tem nada que falte ou tem. A plateia aqui já está querendo fazer pergunta, mas antes eu vou apresentar a galera que está aqui com a gente. Eu quero ouvir muito barulho, tá, gente? São os alunos do SED de São Bartolomeu. Cadê? Do Centrão de São Sebastião. Centro de Ensino Médio 2 em Planaltina. E a galera também, os representantes da revista Traços. Obrigada pela participação de vocês. Nós já temos perguntas. Pode fazer. Meu nome é Pedro Lemos e minha pergunta para a banda é: na opinião de vocês, atualmente o grande público, dito que é tendência através de milhares de visualizações em plataformas como o YouTube, ou aquele empurrãozinho de produtores e empresários que só entende de cifras e não de música? Como é que é o início? O grande público dita o que é tendência através das plataformas como o YouTube. Então, não sei se é uma via tão reta isso, sabe? Com certeza se criam, por conta do que você falou, o mercado ele cria uma necessidade que às vezes não é real, né, da pessoa, mas ao mesmo tempo é massivamente consumido e reproduzido, né? Porque poderia ser só consumido esse tipo de coisa, mas não ter uma vida longa porque você consome aquilo e pode descartar. Mas, por exemplo, não sei, o funk, por exemplo, é algo que foi incorporado, sabe? É uma necessidade que surgiu de baixo, né, que o mercado soube incorporar e vai massificando isso da maneira meio doida, às vezes, né, sem respeitar de onde vem, né, sem respeitar a história com aquilo que ele está trabalhando. Então é isso, eu não sei te dizer, cara, não acho que seja uma via de uma coisa faça, entendeu? Não é nem só o mercado que vai ditar isso, e nem só a gente, porque a gente também está à mercê do mercado, né? Às vezes é meio um jogo, assim. Eu não saberia te dar uma resposta concreta sobre isso. Mais perguntas? Pode fazer sua pergunta. Olá, sou Tainara e queria saber de vocês. Qual está sendo a coisa mais difícil no momento na carreira musical? Assim, é difícil de ganhar dinheiro, né? Bem difícil. Tá difícil para todo mundo, né? Tá foda mesmo. Não tem muitas casas de show no Rio de Janeiro. Tem casas boas, mas está precisando de um levante aí, assim, tanto em termos musicais, de equipamento. Às vezes as pessoas não entendem da nossa necessidade de ter um som bom para a gente tocar e como isso muda muito o espetáculo em geral e até para a própria casa aquilo é essencial, entende? O Rio tem um problema de casa média, sabe? Não tem um lugar que dê para você... Ou você toca, sei lá, no circo voador, ou você fica fazendo barzinho. Os dois são muito legais, sabe? Não é esse o problema, mas falta um intermediário que é justamente onde a gente conseguiria ter talvez uma renda, conhecer mais gente, sabe? Fazer o som rolar mais, assim. Só que, assim, mal ou bem,
apesar dessas dificuldades, o Rio está vivendo uma fase bem legal, cara, de som, de gente fazendo coisa, apesar de... Justamente. Apesar de tudo eu queria isso. ouvir um pouco de... Também sou carioca, então não podia não fazer essa pergunta, né? Como é que é a situação, o cenário artístico e o cenário atual da cidade estão interferindo aí, para além do que vocês já falaram? Questão de ter poucas casas para tocar. Tem uma coisa, assim, o Rio é bem do funk, né? E tá rolando essa diferença do funk aí de 120, 150 BPM, tá né? rolando esse funk novo. Que São Paulo também tem, né? E assim, a gente tá num meio de compositores e músicos que consomem as mesmas coisas, que gostam das mesmas coisas, que tem uma cultura muito parecida ali e que trocam referências. Então a gente caminha por uma cena mais da composição, né? Eu acho. Sim. Que está sendo muito interessante, na minha assim, opinião. Mesmo com todos esses problemas, assim, eu acho que isso é até meio paradoxal, assim, mas eu acho que, inclusive, esses problemas, eles te dão meio que uma ânsia de resposta. Né? De falar, sabe? Isso cria também, de certa forma, cria um ambiente de contestação, um ambiente de vontade de fala, de querer se colocar, sacou? Que é isso que, não sei se é sorte, acho que não dá nem para dizer que é sorte, sabe? Mas é isso que a gente está vivendo. A gente teve, nesse caso, teve a sorte de ter muitos amigos que são envolvidos com música, mas é isso que eu vejo, assim, esse momento do Rio, difícil, acaba gerando uma resposta, mas também muito cultural, sacou? A galera vai pra rua, porque não pode mesmo, a galera vai e faz, entendeu? É rico, né? Tem mais uma pergunta. Pode fazer. Meu nome é Bárbara Elisa. Eu queria saber que, além das referências do local e do tempo de vocês, quais são as referências brasileiras que você colocam nas músicas individuais e até da dupla? Tanto faz. Então, Bárbara, influência que você quer dizer de outros autores, né, outros intérpretes. Eu acho que a gente está em conjunto aqui, como falou na entrevista não, no documentário que falou sobre a gente, que as minhas influências eram Macalé, Itamar e tal, não são só minhas, são as do Chico também. Então a gente bebe de vários tipos de fonte e gosta da mistura de sons, né? Que essa galera faz, o Itamar, Macalé, essa galera gosta de mistura, meio que né? Essa busca busca uma certa originalidade no nosso som, assim. Não é nem criar uma sonoridade nova, um discurso novo. De tudo aquilo que já foi feito, não é nem só mudar a roupagem, mas é com tudo aquilo que já foi feito poder mostrar a maneira que a gente assimila isso, entendeu? É tudo. Nosso som pode entrar tudo, assim. O bate-papo tá bom, tá só começando, a gente vai continuar com esse bate-papo e muito mais, mas agora a gente vai ter que dar uma paradinha. Mas antes, mais música com eles, claro. Vamos lá. Então, a gente vai tocar Medo, que é essa música que falaram aí. Eu tenho medo. Eu tenho muitos medos. E eu tenho medo do medo que os muitos medos me dão. Parece que me medem. Assim, de miúdo em miúdo de mim, me dando medo. Desde lá de dentro até a ponta dos dedos. Até o último fio de cabelo, meu Deus. Que desespero, que desespero. Eu estou necessitado de aulas de desapego. E olha que eu pago. E olha que eu pago, hein? E olha que eu pago. E olha que eu pago bem. E olha que eu pago. E olha que eu pago, hein? E olha que eu pago. E olha que eu pago bem. Eu tenho medo. Eu tenho medo.
Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho muitos medos. E eu tenho medo do medo que os muitos medos me dão. Parece que me medem. Assim, de miúdo em miúdo de mim, me dando medo. Desde lá de dentro até a ponta dos dedos. Estamos de volta com Câmara Ligada e hoje a gente fala sobre empreendedorismo social no Brasil. Os nossos convidados de hoje são Ricardo Podval, diretor executivo da Cívico, um espaço compartilhado para negócios de impacto social em São Paulo. E o Hamilton Henrique, empreendedor e fundador do projeto Saladorama, um negócio de impacto social com foco em alimentação saudável. Empreendedorismo social é um tipo de negócio que surge com o objetivo de transformar a realidade de pessoas em situação de pobreza, de crise ou de carência de direitos básicos. Apesar de serem poucos conhecidas no Brasil, essas ações estão espalhadas das mais variadas formas pelo país. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Você sabe o que é empreendedorismo social? Em resumo, o principal objetivo é gerar impacto social, resolver problemas da sociedade e ainda gerar lucro. São ideias, aplicativos, novas empresas e pessoas dispostas a fazer grandes transformações na sociedade. No Brasil, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, de cada 3 jovens, 2 querem ser empreendedores e muitos querem que seu empreendimento tenha impacto social. Segundo um levantamento feito em 2017 pela plataforma PIP Social, com 579 empreendimentos, 38% deles estão envolvidos com educação, 23% com tecnologias verdes, 12% com cidadania. E existem várias outras áreas de interesse. E para quem acha que os negócios sociais não geram lucro, os dados mostram o contrário. Mais de 60% dos negócios pesquisados têm retorno financeiro. As formas de financiamento e as redes de apoio também estão se diversificando. As incubadoras e aceleradoras estão cada vez mais presentes para auxiliar bons projetos. Elas apoiam empreendimentos e investidores no planejamento dos negócios. Existem também editais, concursos, fundações, instituições financeiras e outras fontes de recursos. Então, se você tem um bom projeto que pode mudar a vida das pessoas, vá em frente. Então, Ricardo, Hamilton, eu vi em algumas pesquisas apontando que existe às vezes, uma certa confusão com o conceito de filantropia. Qual é a diferença de empreendedorismo social e caridade? Bom, obrigado por estar aqui. Turma boa aqui presente, muito bom isso. Tem uma diferença, a filantropia tem seu espaço, é importante, mas os negócios sociais, chamados de setor 2,5, 2,5, são negócios que geram impacto, mas com fins lucrativos. Mas com fins lucrativos. Isso. São negócios de impacto que geram receita, que geram fins lucrativos. A gente viu ali que tem alguns setores que são mais, enfim, as pessoas se interessam mais, né? Você participa de uma espécie de agregadora, né, de ideias. Esses números que a gente viu correspondem à sociedade brasileira, ao que está acontecendo aqui? Correspondem. Na verdade, você tem hoje uma sociedade completamente diferente da minha geração. Né? A geração dos milênios, né, são muito mais envolvidos em propósito. Né? E propósito está totalmente relacionado a gerar impacto na sociedade. Nós temos hoje um coworking só de impacto social.
com 48 organizações, e são gerados lá mais ou menos 5 milhões de vidas impactadas. Hamilton, você que tem um projeto social muito bacana lá em São Paulo, né? Você sente que o empreendedor está cada vez mais ligado a essas causas sociais também? Sim, primeiro, boa tarde aí, beleza? Estou felizaço de estar aqui com vocês. Jura, que bom, a gente também. Já fiz vários amigos ali, depois a gente... Galera terceirão aí. Então, assim, tô super... quando a gente olha o empreendedor, ele cada vez mais está olhando mais para a questão do impacto, porque existe uma premissa muito clara quando uma pessoa quer criar uma empresa ou quer gerar uma solução, que precisa ter um problema. E não existe lugar onde tem mais problema do que na própria sociedade. Sim. E o que é mais interessante é que quando a pessoa de comunidade ou não de comunidade, mas quando ela pensa um impacto para resolver um problema social, ela está influenciando diretamente nas pessoas que estão em volta dela. Então, não é só um impacto pelo impacto, é um impacto que eu mudo a vida, a saúde, a educação da minha mãe, do meu primo, das pessoas que estão em volta. Verdade. Nós já temos perguntas. Quem pode fazer essa pergunta. Meu nome é Júlia, eu queria perguntar para o Ricardo. Que dicas você dá para quem quer ser um empreendedor social? Eu acho que não é que quem quer ser empreendedor, eu acho que todo mundo tem que fazer um empreendimento social, né? A gente vive hoje entre as 10 maiores economias do mundo, mas, ao mesmo tempo, entre os 10 países mais desiguais do mundo. Então, a primeira dica que eu te dou é ame de paixão o que você quer fazer, né? Estude bastante, persevere bastante, porque o começo é uma estrada difícil. Está aqui do meu lado alguém que é um exemplo para mim de projeto, é um exemplo de pessoa e que sabe como é difícil o começar, mas que dá certo, né? Dá muito certo. Conta um pouco da sua história, em resumo, para a galera entender. Sim. Então, eu sou morador de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vocês conhecem? Opa, se conhecemos. São Gonçalo, música de Seu Jorge, Claudinho Bochecha. Cara, fui falar do Rio, quase caí. Cidade Claudinho Bochecha, Pepe e Neném, cheio de gente legal. E no meu contexto social, meus amigos e pessoas da minha família tiveram problemas de saúde por falta de alimentação. E eu trabalhava num espaço onde a galera tinha muita grana e optava por ter alimentação mais saudável, assim. Era uma coisa meio diferente, se queriam comer lasanha de berinjela, sabe? E quando eu vi que aquele tipo de alimentação poderia mudar a vida das pessoas que moravam perto de mim, assim, que tinham doenças cardiovasculares, eu comecei a pegar aquela comida e vender dentro da minha comunidade. E aí sim surgiu o Saladorama, que é um negócio social que tem a missão de democratizar a alimentação saudável. A gente acredita que a alimentação saudável é direito e não é privilégio. E aí é onde tem a cozinheira, o agricultor, o entregador, é da favela onde está estabelecido. Agora, Ricardo, os países com altas taxas de empreendedorismo, né, são geralmente os menos desenvolvidos e, no caso, também, um fator para que isso aconteça é a falta de emprego? Bom, a falta de emprego hoje, falando em Brasil, né, gera realmente um número muito grande de empreendedores, né? Os jovens se formam nas faculdades, buscam emprego e não encontram. Então, o fato é, alguma coisa tem que ser feita, eles vão empreender, né? O empreender correto é desenhar muito bem quem é teu público, né? O que você quer saber, qual é teu público e que tipo de serviço ou produto você vai vender, né? Um grande problema no Brasil, e que em Harvard eles falam dos famosos 5 anos, que é o tempo de mortalidade das empresas, né? Os empreendedores que conseguem passar desse período. Então, o Brasil hoje tem um número muito grande de empreendedores, né? A maior parte de trabalho hoje gerada é por iniciativas de empreendedores, muito maior do que as indústrias, do que o emprego na indústria. Já temos mais perguntas. Opa, aqui, pode fazer. Oi, meu nome é Pedro e queria saber quais são as dificuldades de montar um projeto social. É contigo. Que dificuldade de montar projeto é contigo. Sim, então, tem muitas dificuldades, mas eu já posso te adiantar que elas acabam facilitando o teu processo na hora de colocar tirar ela do papel. As dificuldades é acesso a financiamento, essas coisas que quando a gente quer fazer um projeto muito grande, a gente precisa de dinheiro e acaba não tendo. Mas e aí eu já te falo que o fato de também não ter dinheiro também ajuda pra caramba, porque aí tu aprende a controlar ali
é R$10 para comprar um negócio para voltar, ele vai ter que voltar, senão o projeto acaba. Então, no fim das contas, a maior dificuldade que você pode encontrar para criar um projeto social é você mesmo. Se você acredita naquela transformação, se você acredita naquela ideia, se realmente você olha para você e fala, cara, eu tenho capacidade, eu vou botar isso para acontecer, eu vou fazer. Então, acho que a dificuldade tá muito pessoal do que ferramental. Bom, deixa eu sair de perto dessa caixa de retorno que quase me derrubou. E agora a gente vai mostrar para vocês um pouco da conversa que a gente teve com alguns deputados sobre o tema. Eles falaram da necessidade do acesso ao crédito barato, a financiamento e da redução da burocracia. E fizeram uma provocação. A tarefa de incentivar o empreendedorismo social não seria apenas um papel do legislativo. Vamos ver. Acho que o que nós mais precisamos hoje no Brasil é acesso ao crédito e à desburocratização. Precisa ser mais fácil fazer uma empresa e fazer ainda mais uma empresa que trabalha com empreendedorismo social. Precisa ter um crédito mais barato, ações que permitam que o empreendedor, que tem esse sentimento e essa vocação de empreender socialmente, possa trabalhar com mais facilidade, com menos burocracia e com juros mais competitivos. Depende muito da iniciativa de governo, porque é matéria fiscal, matéria tributária, é o programa de financiamento. Isto, criar linhas de crédito que possa possibilitar o início do empreendedorismo é algo fundamental e a Câmara ainda não está com a resposta. Nós precisamos receber daqueles que realizam essa atividade, que procuram essa atividade, propostas e pressão para que essas linhas de crédito possam ser criadas e efetivamente fazer com que o país, que vive numa crise, possa ter alternativas econômicas para todos. Esse não é só um papel do legislativo, até porque o papel do legislativo seria regulamentar o empreendedorismo social, criar leis que regulamentem como ele pode ser feito, quais as isenções podem ser concedidas às empresas privadas. Isso é o papel do legislativo. Mas o empreendedorismo é uma ação, sobretudo, da sociedade, né? Das empresas, do indivíduo ou de coletivos que possam pensar em empreendimentos que transformem a sociedade para melhor. Bem, vocês concordam com o que os deputados falaram? Eles estão esperando uma provocação da sociedade. Bom, primeiramente eu acho que os deputados tinham que tirar um pouco a gravata, né, e o paletó, e um pouco na ponta ver o que está acontecendo e as dificuldades dos empreendedores que estão realmente fazendo a diferença, né? A diferença não está vindo por políticas públicas, deveria vir, mas a diferença está vindo por cidadãos, né? Ou por empresas e por organizações que querem mudar. Então, a primeira coisa eu acho que é entender as necessidades na ponta, porque as políticas públicas não nos ajudam, bem pelo contrário, nos atrapalham hoje. Existe alguma porque tem a do microempreendedor individual, é a essa que vocês recorrem? A qual tipo de financiamento se recorre hoje? E o que precisaria ter na prática para melhorar? Bom, na prática, primeiro que os impostos estão extremamente altos, né? E a burocracia também. Hoje, uma empresa 2,5, ela não consegue ter linhas de financiamentos que caibam no bolso dela. O empreendedor que está começando, ele não consegue ter linhas, né, microcréditos, realmente com taxas e com prazos para que o negócio dele possa se desenvolver. Então, isso é um grande problema hoje para os novos empreendedores, né, para quem está realmente gerando impacto. E isso gera um problema porque causa um problema na cadeia inteira. Fica muito difícil você escalar teu projeto, né? Gerar impacto é escalar projetos. Alguns não são tão escaláveis, outros são. Não, sim, mas também tem assim, é porque, pelo menos na música, assim, para você conseguir um projeto, normalmente é financiamento de uma empresa privada, isenção de impostos e tal. O que eu acho muito estranho é porque eu acho o quão dependente a gente fica, sacou, dessas grandes empresas, entendeu? E qual é o custo que a gente tem de dar isenção de imposto, e às vezes é só um projeto que sai dali, um projeto muito grande, com muito dinheiro. A questão não é o projeto em si, a questão eu acho que poderia ser milhões de mini projetos, sabe? Só que é uma coisa que fica, às vezes eu tenho a impressão que é meio megalomaníaco demais às vezes, sabe?
Quando, se na verdade a gente puder trabalhar localmente e em rede, a coisa vai se ampliar de uma maneira mais fácil ou não? Eu concordo contigo. A diferença um pouco de música é que você tem algumas leis que permitem, né? Você tem uma lei Rouanet, você tem algumas leis que permitam. Quando você fala numa empresa 2,5, ela é constituída como empresa. Então você não tem essa isenção de impostos para poder desenvolver seu produto. Mas concordo com você do trabalho em rede, porque você só escala e gera impacto com projetos pequenos. Quando a gente fala no empreendedor 2,5, é aquela pessoa que está começando um projeto como o Salvadorama, que hoje já está em 8 estados, não? Então, eu acho que tem essa questão do dinheiro, mas sempre quando se fala de fomento, se fala sempre de crédito. Mas às vezes esquece da capacitação da ponta, de estar junto com essa galera, saca? De criar oportunidade para as pessoas, né? É isso. É porque às vezes eu acho que a gente espera que tenha esse ímpeto do empreendedor, mas se você der caminhos, entendeu? E eu acho que é muito nessa linha. Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, para o Saladorama, sei lá, se eu recebesse R$1 milhão no primeiro dia que eu tive a ideia, eu já teria gasto esse dinheiro com um monte de coisa e o projeto poderia ter acabado. Eu acho que, às vezes, a gente foca muito em dizer que é só o dinheiro, que é só... Mas são os caminhos, sabe? São... assim, acho que... E a maneira como ele se dá no local, né? Se faz sentido, se ele comunica com as pessoas, se as pessoas se sentem, se identificam, né, com aquilo. Porque aquilo tem que fazer parte da vida delas, né? De uma certa maneira. Temos mais perguntas, pode fazer. Olá, eu sou Caio Igor, do SEDE São Bartolomeu, e gostaria de fazer uma pergunta para o Hamilton. Quais são as características necessárias para um empreendedor social? E o que é necessário para entrar no mercado atualmente? Eita, só pergunta fácil, hein? Só top. Então, característica, cara, assim, eu acredito muito que todos podem empreender. Eu não acredito que é um superpoder, não acredito no banho de espuma e da eureka eu sou o cara, sabe? Acredito que todos podem empreender, eu acho que é uma questão de refinar o teu olhar, é muito do quanto da onde você quer chegar e o que você quer fazer. Se você começa a olhar cada vez mais para a sua comunidade, da onde você está inserido, você vai encontrar problemas e vai querer resolver esses problemas. E com certeza pessoas vão querer pagar para que você resolva esse problema. Ninguém paga para você resolver um não problema, sabe? Então, acho que é uma questão mais de ampliar a sua forma de enxergar a sua sociedade e aonde mesmo você quer chegar. Para onde você quer ir. Quero ser empreendedor? Ok. Não quero ser empreendedor, quero trabalhar numa empresa, mas empreender dentro dessa empresa? Ok. Eu acredito que essa é a característica principal. Acreditar primeiro que você pode empreender, que isso não é um superpoder, e refinar um pouco mais o olhar para o lado que você quer seguir. Temos mais uma pergunta, pode fazer. Eu sou Maria Gabriela, do Centrão de São Sebastião. E eu queria fazer uma pergunta. Quais as principais dificuldades que uma pessoa enfrenta para abrir uma empresa social? Para o Ricardo. Bom, a primeira coisa, já comentamos um pouco, é um pouco a burocracia de se abrir uma empresa, né? E isso toma um tempo, isso demora. Apesar que em algumas regiões ficaram mais rápidas, como São Paulo, mas ainda é um projeto burocrático muito grande. E aí precisa ver que tipo de empresa social você está dizendo. Se é uma fundação, se é uma ONG, se é uma 2,5, qual o modelo de organização você tá querendo desenvolver. Né? E aí você tem dificuldades, burocracias e documentações diferentes para cada uma delas. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo, mas antes a gente vai ouvir mais um pouco da música do Chico Chico e do João Mantuano. Vamos lá, meninos. Então, a gente vai tocar uma música do Carlos Posada, que vem bastante a calhar. Carlos Posada é um amigo nosso, que mora no Rio de Janeiro, compositor. Tijolo tu já lê, já entendi que até semente pende, até sem dente morde, até no amor a gente
se agride. Tijolo tu já lê e já entende que até semente pende, até sem dente morde, até no amor a gente se agride. Parece arte, revolução, mas é tudo conchavo do Zé da imprensa com a empresa do João. É briga de peixe grande, quadrilha de piaba. Se o rico soubesse gruvar, o pobre nem batucava. Uns vão simulando tristeza, outros fazendo piada, confundindo a pesca do povo, poluindo as águas com muita lábia, com muitos ismos. Falta pão, falta livro, falta corpo e falta espírito. Mas tijolo tu já lê e já entende que até semente pende, até sem dente morde, até no amor a gente Estamos de volta e hoje o Câmara Ligada discute sobre empreendedorismo social no Brasil. A gente mostra agora um exemplo aqui do DF, a revista Traços, considerada uma ferramenta de reinserção social, que vem mudando a vida de muitos moradores de rua. Quem participa do projeto consegue renda própria e resgata a cidadania. Vamos conhecer mais sobre esse trabalho na reportagem. Esse é um projeto que tem uma metodologia utilizada em mais de 120 cidades do mundo, né, que é do Street Paper. Então ele tem a intenção de divulgar a cultura da cidade, divulgar os produtores e os fazedores culturais da cidade, por meio de um agente social importante que se transforma no agente cultural, que é a população de rua. Nós temos uma equipe de 22 pessoas, que se divide entre editorial, social, institucional e administrativo. A nossa equipe, além de fazer a revista, que é uma revista muito premiada, ganhou mais de 9 prêmios nacionais, prêmios internacionais, ela tem uma qualidade editorial importante, ela também precisa ter um cuidado social de reestruturação e de retorno do mundo do trabalho. Temos hoje 60 porta-vozes que são encaminhados pelo sistema de assistência social, pelo Centro Pop, pelo CAPS, pelo CRES, pelas casas de recuperação e passagem, que são da rede de assistência social, e são encaminhados à revista Traços, e quando chegam fazem uma entrevista psicossocial, onde a gente tenta montar um plano de vida e financeiro dele. A partir dessa primeiro encontro psicossocial, ele é encaminhado ao mundo do trabalho, onde ele recebe 3 formações. A primeira, uma formação teórica sobre a venda da revista, o que é o produto, como ela funciona. A segunda, uma formação específica já no seu ponto de venda. Então, há um acompanhamento das vendas e uma série de dicas e capacitações que são realizadas no dia a dia da venda da revista, e um terceiro encontro de acompanhamento desse desenvolvimento. Sou baiana, soteropolitana, me chamam Priscila Limoeiro, sou porta-voz da cultura. Vim para o projeto já tem 1 ano e 4 meses. Trabalho como porta-voz, sustento o filho de 3 anos, né? Apesar de ser mãe solteira, mas dei continuidade à vida. Sou uma mulher de fibra e de garra. A revista Traços me fez reeducar, me fez resgatar minha moral e também me incluiu na sociedade. Hoje eu posso ver que eu tenho valores, tenho direitos como cidadã.
e quero atuar na área da vara da família e ser juíza um dia. Está aqui presente. Muito obrigada por ter vindo. Estava linda, parabéns pelo trabalho. Agora, todo mundo da revista Traço ali, olha só, muito obrigada, viu, gente, pela presença. E parabéns mesmo. Agora, eles são moradores de rua que estão sendo os agentes daquela transformação ali e são também alvo da transformação. O problema da moradia de rua é um problema nacional. São Paulo está vivendo isso de uma maneira dramática, agora trazendo para a gente isso de um jeito dramático. Vocês conhecem outras ações sociais, outros empreendedores sociais que estão trabalhando com isso lá, porque é necessário, e eu acho que é o momento da gente reforçar o conceito, né, do que é empreendedorismo social. Que programa ali, que lindo, parabéns. Muito bom projeto, coisa linda. Tem sim, tem muita coisa boa acontecendo, tem Mora Digna, tem Edu Lira fazendo um trabalho fantástico com Gerando Falcões lá na periferia. Tem muita gente boa e onde a gente vê dificuldade é onde tem oportunidade. Então tem uma série de projetos, inclusive de alimentação, de reforma de casas, muito bacanas acontecendo não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. E as pessoas se mobilizando, gerando impacto, gerando renda e transformando. É isso, é transformar. Isso é muito legal porque são em várias áreas. Aqui você ouve sobre alimentação, mas tem a For You Too, do Gustavo Fuga, que dá aula de inglês para a periferia, o Mora Digna, que faz reforma em periferia, que trabalha já na área de construção civil. Tem uma série, tem um projeto Ruas lá também, no Rio de Janeiro, que também trabalha diretamente com o morador de rua. Então, é uma gama absurda de possibilidades de se trabalhar, de se resolver problemas e realmente mudar o mundo também. Acho que a grande coisa legal do empreendedorismo social é, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, o que você escolhe. Na verdade, você não precisa escolher um, você pode escolher os dois. Os dois andam juntos. Isso é muito legal, mas assim, tem a maneira mais orgânica, né, e que a gente fecha os olhos e às vezes até mete porrada nas pessoas, são as ocupações, né, que eu acho que também é um caminho que tem que ser viável, que, bicho, não dá... É por isso que eu queria dizer que a gente fica, às vezes, meio refém de empresas, quando, na verdade, essas coisas vêm de baixo para cima, elas não deviam vir de cima para baixo, né? É um projeto muito irado, sacou? De ter comida orgânica e saudável, é muito irado, mas o MST também faz isso, e a gente fecha os olhos. Sacou? Eu acho, é tudo muito importante, só que eu acho que a gente tem que ser mais, às vezes, mais unidos em certos aspectos, sacou? Porque tem tanto prédio garagem, sacou? Não, e tanta gente dormindo na rua. Como é que... Isso é difícil, cara. Sim. E isso é importante que você fale, porque realmente, de fato, uma coisa não anula a outra. A gente está sempre indo por um caminho de tentar escolher, esse ou esse? Esse é melhor e esse é o pior. E, no fim das contas, o que eu conversei muito com o Ricardo hoje é muito de como a gente consegue se organizar em rede e, sim, a gente aprender com a galera do assentamento, assim como uma série de pessoas que já fazem trabalhos sociais há muitos anos. A gente, o Brasil tem grandes organizações de filantropia. Como é que a gente consegue aprender com isso também? Como é que a gente consegue unir todo mundo, botar todo mundo na mesma rede, entende? A gente... Sem segregar, meu. E sem competição, né? Exato. Uma das coisas do empreendedorismo é a competição que tem no mercado de trabalho, que é o que a gente vê muito, sim, que às vezes não é o ponto, né? Eu acho. Não, então, é isso que eu acho que é bem legal. Desculpa só para complementar essa resposta, porque eu acho que isso é muito maravilhoso. Porque essa nova mentalidade de um empreendedorismo social é justamente pregando essas coisas. É trazer uma união, é pensar em outros projetos que possam trabalhar juntos. Então, como é que eu consigo criar um projeto que trabalhe alimentação, educação e construção civil ao mesmo tempo por uma periferia? É muito... É isso, meu. É isso. Então, por exemplo, no caso do Saladorama, a gente tem estudado muito sobre agrofloresta, sobre técnicas de plantio e ensinando isso para a comunidade, saca? Mas nunca pensando um ou outro, sabe? Nessa nova mentalidade de negócio social, é todo mundo junto ao mesmo tempo. Ok, temos mais perguntas. Sim, nós vamos para as redes sociais conversar agora com o Bruno, que é representante da CUFA, Central Única das Favelas, Bruno, e também ajuda a gente no Conselho Jovem. Queria que você falasse para a gente um pouquinho do que é a CUFA e também por que você defendeu essa pauta no nosso Conselho.
Primeiro, agradecer o convite, né? É um prazer poder estar aqui com pessoas tem tanto conhecimento na área, né? A CUFA é uma ONG do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca também, mas moro em Brasília já há muito tempo. E a CUFA, ela atua, claro, com projetos sociais, mas também a gente atua muito com a parte de empreendedorismo social. A gente já tem um trabalho aí voltado para uma holding social, que foi criada a partir do trabalho que a gente desenvolve através da CUFA. E a gente entende que as pessoas, falando especificamente do tipo de trabalho que a gente faz, quem sente a dificuldade de não ter uma capacitação são os próprios moradores de favelas, que a gente acompanha os problemas diários que eles passam, né? Então a gente entende a importância da capacitação e a importância do empreendedorismo. Essas pessoas são empreendedoras natas, não é uma opção, né? Eu vou ser empreendedor, ou eu vou ser dentista, ou vou ser médico. O empreendedorismo já é enraizado nessas pessoas, então a gente entende que a capacitação é muito importante. Verdade. Já tem pergunta para alguém aí? Temos sim, temos uma pergunta da Valéria Medeiros, da Tijuca, lá do Rio de Janeiro, e é para os convidados. Qual o diferencial do empreendedorismo social na hora de resolver os reais problemas da sociedade e o que ele pode fazer que uma ação social comum não poderia? Pergunta difícil. O empreendedor social, o que ele pode fazer, como ele é um startup social, um empreendedor que está começando, ele pode testar, né? Ele tem o direito de prototipar, desenhar e pôr em prática numa velocidade muito mais rápida que uma organização maior não teria, né? Não teria condições de fazer isso. Porque, como você falou, ele empreende naturalmente, a vida dele é empreender, né? Ele não tem outra solução. Um grande exemplo disso é o Mundano da Pipo Macarroça, que criou um aplicativo, né, que nós ajudamos no desenvolvimento de um tipo de um Waze, um aplicativo para os carroceiros de rua. Então você chama o carroceiro de rua no teu local, e isso aumentou a renda deles em mais de três vezes, né? E todos têm um telefone, eles buscam o lixo reciclado, aumenta a renda dele, e além disso, todas as carroças elas foram grafitadas. Então, aquela pessoa que era invisível para a sociedade, e que você xingava na rua porque atrapalhava o trânsito quando você estava dirigindo, você olha ela hoje com outros olhos, né? Porque a carroça dela é grafitada, traz uma arte para o meio, e eles usam um aplicativo, e, se não me engano, eles são responsáveis, só em São Paulo, nas grandes cidades, por 80% do lixo reciclado. Então, se essas pessoas não existissem, as cidades seriam um caos, né? Isso é um grande exemplo de um grande empreendedor que pôs em prática um processo e que uniu uma comunidade que era vista como pseudo-indigentes, entendeu, pelas ruas. Mais uma pergunta? Oi, meu nome é Milena e quero fazer uma pergunta para o Hamilton. Você pode me explicar, em prática, o acesso dessas pessoas à alimentação saudável? Assim. Então, eu venho de um contexto de favela, né? Então, na minha casa a gente nunca falou sobre alimentação saudável, nem na escola, nem em lugar nenhum. A melhor comida pra gente era aquele hambúrguer artesanal ou sushi que a gente comia uma vez por semana, assim. Eu só tive acesso a saber o que era uma alimentação saudável quando eu comecei a trabalhar num lugar que não era na minha comunidade. Dentro da minha comunidade, a gente começa a ver que isso era uma frequência. E a gente começa a ver que a alimentação saudável não chega para a favela. Não chega. Pelo menos na favela que eu morava. E aí o acesso se dá quando eu começo a valorizar os agricultores que já são moradores daquela favela, e eu incentivo que eles plantem mais. Eu começo a vender um preço que seja acessível, né? É super normal no Rio de Janeiro você pagar 30, 40 reais num prato de salada. E isso não é a realidade, eu acho que de muita gente para almoçar durante a semana. Então, o acesso vem na questão da valorização da agricultura familiar dentro da comunidade e também no valor que a pessoa vai pagar. Com a gente, no Saladorama, as pessoas pagam em média R$7 num prato de salada. Então, compatível ali junto com a quentinha da Dona Joana que fica na esquina. Tem mais pergunta, pode fazer. Ricardo, qual é a principal característica de uma pessoa empreendedora? A gente falou, mas é bom falar de novo, né? Bom, tem vários níveis de empreendedores, né? É muito difícil você, né, prototipar uma característica única.
primeiro tem que ser alguém que realmente, né, conheça o que vai empreender. Né? Ela tem que conhecer o que vai empreender, ela tem que amar o que faz e ela tem que buscar oportunidades onde as oportunidades não existam. Né? Esse é o mais importante quando você fala no empreendedor. Onde você vê problema, você vê oportunidades. E você conseguir transformar aquilo em oportunidade. Eu acho que isso é o principal de um empreendedor. Nós temos no Cívico, por exemplo, um projeto chamado Adote uma Startup. O que são? São startups começando, né, em early stage, que não teriam condições de estar lá dentro, e a gente traz para dentro do Cívico para ajudá-las a desenvolver o modelo de negócio delas, né, a pôr em prática e pôr em pé o modelo de negócio delas. E aí eu tenho a Adriana da Feira Preta, que está conosco lá, e que é uma grande empreendedora, a maior feira de afrodescendentes, talvez, da América Latina inteira, é dela. A gente tem uma organização maravilhosa chamada Hype 60+, que empreende para os idosos. Então, hoje no Brasil, você tem mais avós do que netos. Isso quer dizer que você tem mais idosos do que crianças de 0 a 5 anos. E ninguém olha para esse mercado. E ela está empreendendo para esse mercado por um jeito incrível, incrível. Né? A pirâmide virou pera. Porque a população está envelhecendo. Então, você tem que buscar oportunidades, quando você quer característica do empreendedor, onde eu acho oportunidade. Rapidamente, ele quer fazer uma pergunta, mas tem que ser rápido. A gente está estourando o tempo. Eu não sei se eles vão conseguir responder rápido, né? Então, eu tenho primos e sobrinhos que se amarram na música, e aqui eu acho que deve ter uma galera que é vidrada em música. Qual é a maior dificuldade de se empreender na cena da cultura hoje no Brasil? Então, a gente vive uma coisa que são 2 projetos que a gente faz, que é a nossa banda 13.7 e a dupla. A gente enfrenta, por exemplo, em questões de empreendedorismo, uma diferença, assim, tem muito mais gasto com a banda de dinheiro, né? e muito menos com a gente. Então, chega, sei lá, qualquer contratante vai falar, eles estão tocando ali por menos. Ali eles estão tocando por mais. E aí, qual é entende? O problema é o valor. Qual é esse valor da sua arte, né? Qual a importância da banda e qual a importância de nós dois, entende? É como falo essa até é difícil de saber também. Quanto é que vale uma canção que eu faço, sabe? Qual é o preço de um show? Como é que você põe isso numa etiqueta? É difícil. Sabe? É difícil, porque assim, não é um produto. Isso é o nosso produto, mas não é um produto embalado, sabe? Principalmente para quem está começando. Mas isso é a última parte, né? Porque assim, isso é a última parte, que isso aí já é a parte do show, né? Mas eu digo, você em casa, com internet, isso pelo menos facilitou muito, sabe? Nesse sentido de você começar um negócio seu, que ela tem 3 músicas, grava ali, mostra pros teus amigos, manda, vai mandando. Tem essa saída mais orgânica que é fácil, né? Mas ao mesmo tempo é uma facilidade que faz com que faz também com que o empreendedor que está indo atrás da gente acha que a gente tenha que fazer aquele tipo de trabalho pela internet, que é o que está acontecendo muito, que é o que às vezes a gente não está apto a fazer, entende? A gente quer falar com quem a gente quer falar, com quem quer ouvir. Acho que um pouco tem que ser flexível, né? A gente vai ter que papo, encerrar. Exatamente, gente. É longo. O papo estava maravilhoso, mas nós terminamos aqui. Mas se você pode continuar ligado também na gente, nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, ou dá uma olhada também na nossa página no camaraligada.com.br. Você também pode participar do projeto legislativo, dar sua opinião sobre os projetos e discussões que acontecem aqui na Câmara. É só entrar no portal edemocracia.câmara.leg.br. Confere lá. Está acabando, eu agradeço muito o apoio do SESC DF, não posso deixar de dizer, da Unesco, da AND, Unicef, o Simpro aqui do DF também, o Jovem de Expressão. Muito obrigada à equipe técnica que acompanha a gente sempre, que resolve tudo. Produção, obrigada, Milton, muito obrigada, Ricardo. Ô, Bruno, foi um prazer mais uma vez. E olha só, muito obrigada, Chico. João, encerra pra gente. Mais uma do Posado, então. Pô, obrigado vocês também aí, a galera, foda, hein? Valeu. Cada um sonha com o que quer. Cada um
tem. Vai na fé, escrevendo a sua história. Eu não quero na memória nem troféu e nem abrigo. Eu gosto é de varanda. Eu bato o pé, eu brigo, mas só brigo com os amigos. Mire alto, muito mais alto, e desça até o chão. Mire alto, muito mais alto, e desça até o chão. Minha avó vinha um cão de conga lá em Nova Jerusalém, e eu vi